Um amor proibido entre um branco e uma índia, o choque cultural entre nativos e colonizadores, a exploração da natureza selvagem do Brasil e a construção da identidade nacional. Estamos falando de Iracema, um dos principais romances da literatura brasileira. Bem-vindos ao nosso podcast Jovens Leitoras. Eu sou a Giovana. Eu sou a Gabriela. E hoje nós vamos falar sobre a grande obra de José de Alencar, Iracema. Nossa primeira convidada de hoje é Laís Pacheco. Ela vai nos falar um pouco sobre a história e sobre o local onde ela se passa. Oi, gente! Oi, Laís! Olá. É um prazer ter você aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês também. Vou começar falando mais sobre a literatura, essa questão mais histórica. E depois vamos fluindo, né? Vamos fazendo umas ligações aí. A obra é um marco muito grande para o romantismo brasileiro e tem conceitos da literatura indianista também. É muito importante ressaltar que eles falam principalmente da relação, nesse contexto histórico, né? Falam principalmente da relação entre os colonizadores europeus com os povos indígenas brasileiros daquela época. De fato, é um livro muito importante até para estudar a história do Brasil, assim, da colonização. Para entender melhor essa questão, como que foi exatamente. Tem várias questões também, como as doenças, né, que retrata bastante. Tem várias. Morreu de uma delas, né? Pois é. Fala justamente sobre como aconteceu até esse extermínio da população indígena. Exatamente. É realmente muito importante. É um livro que marca bastante a história. E a história se passa no Ceará, no estado do Nordeste brasileiro. E ela é centrada na jovem Iracema, que é uma indígena da tribo Tabajara. E no livro é interessante que ela representa a natureza selvagem, a pureza da natureza selvagem. Ela sendo como indígena, né, o jeito dela, como é descrito no livro. E o Ceará, ele é conhecido pela sua paisagem, pelas praias que tem, porque é uma natureza exuberante, né? E essas paisagens são retratadas no livro de José de Alencar, ele fala, e é muito importante pra gente imaginar as cenas, realmente como que eram assim, as cenas completas na nossa mente, é bem legal. Agora que você já deu uma ambientada sobre a história, o que você achou do livro, da história? Bom, eu vejo que é muito importante a presença desses tipos de livros no nosso Brasil, né? Para os estudos tanto dos jovens quanto também de estudos em geral, assim, é muito importante. E eu acho uma história assim mágica, eu gosto bastante, é triste no final, mas é muito interessante, de verdade. Ajuda a entender a formação da nossa própria cultura, né? Exatamente. De um jeito assim, eu acredito que seja mais para os jovens, né? Porque é melhor pra gente imaginar assim, como realmente é. Bom, É isso. Obrigada pela sua participação. Agora nós vamos à nossa próxima convidada. Bom, agora que a gente já sabe sobre a história, vamos falar sobre os personagens que são apresentados na obra. E quem vai compartilhar sobre isso com a gente vai ser nossa querida Fernanda! Olá, Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bem. Então, eu vou falar sobre os personagens principais, né? Que é a Iracema e o Martim. A Iracema era uma bela indígena que retratava sobre a natureza do Brasil, sobretudo a pureza. E ela, conforme foi durante o tempo do livro lá, ele falou sobre o romance com o Martim. Martim era um guerreiro, chamado de guerreiro branco. Ele retratava os colonizadores, só que com o passar do tempo ele não foi falando sobre isso no livro, né? E o mais engraçado é isso, porque ele falava que ele era um guerreiro normal de uma tribo e não contava que ele era um colonizador que veio para tomar as terras durante o ano, durante o passar do tempo do livro.
E é sobre isso mesmo. Pergunta mais. Dentro desse contexto dos personagens, né? Você realmente falou disso da questão da Iracema, que ela representava os povos indígenas, o Martim, que representava os europeus. Qual é a sua opinião, né? O que você acha que representa o filho deles, o Moacir? É uma junção de povos, né? Que eles fizeram a história. Eles juntaram indígenas e colonizadores, que é uma coisa que normalmente não faziam por ser uma coisa proibida, né? E eu acho que eles criaram um novo laço fazendo a cultura brasileira. Você acha que foi uma referência à miscigenação? Foi exatamente isso. Foi a criação de novos povos e novas posturas. Legal. Bom, era sobre isso que a Fernanda ia falar. Agora nós vamos à nossa próxima convidada. Agora que a Fernanda já abriu esse contexto para falarmos sobre miscigenação e a geração de uma nova cultura, nós vamos chamar a Ayesha, que vai falar justamente sobre isso. Olá, tudo bem? Oi. Bom, começando um parênteses sobre a miscigenação, o livro de Iracema mesmo abre um parênteses muito bom para explicar sobre a colonização, como quando chegam os guerreiros brancos na socialização para... Tabajaras. Quando os guerreiros brancos chegam na socialização dos Tabajara, mostra ali representando mesmo a colonização europeia aqui no Brasil. Então é muito importante essa miscigenação que o próprio livro mostra para a gente entender um pouco de como a nossa cultura mesmo surgiu, entre a miscigenação de colonizadores europeus e os próprios indígenas que já viviam aqui. Legal. E sua opinião, como é que a miscigenação afeta a nossa cultura? A miscigenação afetou a nossa cultura, como por exemplo os tabajaras, eles eram muito ligados a mito, né, relacionado à natureza. Já os colonizadores, que são os guerreiros brancos, são mais exploração de povos e recursos da natureza, não para ser ligado à natureza, sim exploração para até mesmo vendas e recursos para fazer outras coisas. Eles abordavam a natureza de uma maneira totalmente diferente. Enquanto os tabajaras procuravam até mesmo proteger, eles queriam explorar os recursos para se favorecer. Isso acabou virando herança. Até hoje eles têm isso. Bom, era sobre isso que iríamos falar. Então agora a gente se despede da Ayesha. Tchau, Ayesha. Obrigada pela presença. Nós já entendemos sobre o contexto histórico, já entendemos sobre o cenário, sobre os personagens, sobre a miscigenação e toda a criação cultural do Brasil. Essa foi a nossa interpretação sobre a obra Iracema de José de Alencar. Eu sou a Giovana. Eu sou a Gabriela. E esse foi mais um episódio de Jovens Leitoras! Oi, gente! Boa tarde! Para de fazer careta. Parei. Fui pra casa, minha mãe chegou na porta. Para de gravar. Teste podcast Iracema, gente. Estamos aqui, ó. Gabi linda, Pisco linda. Essa foi a nossa... Aí. Correndo sem, rapaz. Nós chamamos Bispo. Pode fazer pergunta aí. Alencar? Alencar. Já Alencar. Foi de Alencar. Não, você não falou. Você comeu o dele. Tá com fome? José Alencar. Tô pensando na minha janta. Oi. Vamos de novo. Eu preciso se for pra apresentar. Eu sou a Giovana. Ai, por favor. Quando chegam os guerreiros brancos na socialização para... Tem, mas não vamos fazer assim não. Tá, fala essa parte, eu falo essa e a Laís vai falar a terceira. Ah, tá. Por que isso? Você tá se ensinando, você tá falando assim, você tá falando correto. E até o sol bloqueou. Não, mas Engraçado, ela vindo daqui pra cá. Não tem, né? bom, nesse livro a gente vai. Eita, puxa, já. Vamos,
Oi, ai, vamos lá, socorro. Vai, fala aí, querida. Fica à vontade. O estúdio é todo teu. Ai, sim. Olha, meu Deus. Deixa isso aí. Tava gravando, né? Ótimo. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu.